Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 253 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Embora esta dor pareça apenas um passo em direção à paixão, tem, contudo, peculiaridades muito notáveis. Nós estamos aqui na quarta dor, né? O encontro com Jesus carregando a sua cruz, né? O fato de ter sido selecionada pela Igreja como uma das 7 dores de Maria implica que tem significado próprio. Para Nossa Santa Senhora, foi o advento de um mal temido havia muito tempo. Foi o cumprimento de uma visão que estivera diante dela, ao dormir e ao despertar, por anos. É a primeira de suas dores que se aparta claramente dos mistérios da infância e que pertence à segunda constelação de seus pesares, os da paixão. Há um sofrimento peculiar na vista de um infortúnio esperado muito tempo. Há despreparo na extrema preparação. Imaginamos cada coisa antecipadamente. Tentamos sentir o próprio lugar onde o golpe será desferido e tentamos acostumá-lo antecipadamente. Pusemos as circunstâncias em volta de nossa dor segundo a ordem e a posição de nosso gosto. Pensamos de novo e de novo o que pensaríamos, o que diríamos, o que faríamos. Treinamos a atitude em que esperávamos receber o golpe. Não deixamos de pensar em nada, nem de providenciar nada. Preparamos a mente. Está diante de nós como um desenho, e ainda que não existisse nenhum pequeno sofrimento na antecipação, a familiaridade quase removera o aguilhão da dor que antes que ela viesse. Mas ela vem. Oh, a cruel pertinácia do mal. Não observou nenhuma de nossas rubricas. Veio pela estrada errada, na hora errada, com a arma errada. Golpeou-nos no lugar errado, e não tinha nenhuma semelhança, nem sequer uma distante semelhança familiar com o romance de agonia para o qual nos havíamos preparado. Pegou-nos de surpresa, desconcertou-nos completamente. Quase nos sentimos mais injuriados por isso do que pelo próprio mal. Ademais, a tensão da mente e do corpo, a qual estivemos presos pelo sofrimento, torna-nos particularmente suscetíveis à dor e impede que a suportemos tão heroicamente como havíamos decidido. Há muitos homens que conseguem encontrar a punição e a morte bravamente. Se vêm na hora esperada. Mas se tardam, os poderes da alma, que se reuniram para a ocasião, decaem e se dispersam, e geralmente se tornam brandos, de brandura quase efeminada. Mas para nós mortais comuns, como disse corretamente o poeta, todas as coisas são menos temíveis do que parecem. Aqui ele cita o William Wordsworth, um poeta inglês, né, famoso. No caso das dores de Nossa Senhora, havia as realidades
Todavia, as realidades ultrapassaram em muito as mais amplas expectativas. Cumpriram ao máximo as aflições previstas e trouxeram consigo muitas outras, como sinais de sua presença, e que não poderiam ser antecipadas sequer com a mais clara previsão. A aflição, que tinha reinado sobre as outras dores por 33 anos, encontrou-a por fim nas estradas de Jerusalém, e veio para realizar a obra de Deus, e realizou-a como sempre fazem os instrumentos de Deus, de modo superabundante. Mesmo com Nossa Santa Senhora, há grande diferença entre visão e previsão, entre realidade e imaginação. Há uma vivacidade que jamais se poderia ter previsto. O modo como as circunstâncias se agrupam é inesperado. Remove-se o meio entre o tempo e a realização, o qual existia antes entre a alma e a dor, e a tornava menos severa e amarga em sua pressão. Além disso, há uma vida, um anúncio, uma individualidade no contato real com o infortúnio, que pertence a cada infortúnio em si mesmo, e que é inseparável dele e que não é partilhado com nenhum outro. Pode chamar-se personalidade da dor. Sabemo-lo muito bem em nossa escala. Muitas vezes nos levou a extremos. É sempre a parte insuportável que temos que suportar. Não é necessário ter vivido uma vida longa para ser capaz de dizer, a partir de nossa própria experiência, que não existe uniformidade na dor. Há semelhanças, mas não identidades. Nunca sofremos dois pesares iguais. Cada um tinha seu caráter, e era seu caráter o que nos machucava mais. Assim foi com nossa mãe amada. Suas dores, quando eram gestadas em sua mente, eram difíceis de suportar, mas quando nasceram e saíram de sua mente, e quando partiram ao meio seu coração com a espada de Simeão, tornaram-se coisas diferentes, tão diferentes como são a vigília e o sono, ou a vida e a morte. Havia outro agravamento de sua aflição nesta dor, porque ela sabia que sua dor aumentava o sofrimento de Nosso Senhor. Na dor precedente, ele tinha sido, por assim dizer, seu carrasco. Agora ela era o seu. Que era mais difícil de suportar. Existe alguma mãe que não prefira receber a dor do filho a causá-la? Qual deve ter sido este sentimento em Maria, que transcendia toda excelência materna no carinho e na devoção de seu amor profundo? Que deve ter sido para ela, cujo filho era Deus? Cada ultraje feito a ele, cada chicotada em sua carne sagrada, cada uma dessas coisas lhe foi tortura incomparável. Ela foi penetrada de horror ao pensar na crueldade e no sacrilégio de que eram culpados todos: sacerdotes, juízes, soldados, carrascos, povo, todos os que haviam tido parte nas atrocidades. E vede, ela também era culpada. Acrescentava algo a seu fardo. Ela mais que dobrava o peso da cruz pesada que ele carregava. Ver sua face na esquina da estrada foi 1000 vezes pior que o açoite terrível
no pilar. Foi sua face o que o lançou por terra na terceira queda. Que nome podemos dar a uma dor como esta? Os registros da agonia humana não nos fornecem paralelo que não desonre a dor de Maria. Alguns falaram do encontro de Sir Thomas More com sua filha nas ruas de Londres. Mas qual o efeito da alusão? Somente remove a beleza e o patos da tocante cena inglesa, sem alcançar o nível da dor de que falamos, ou alcançando-os apenas para rebaixá-la. O Thomas More, quando ele foi pro martírio, né, se encontra com a sua filha, né? A quarta dor foi o primeiro exercício de seu ofício temível. A quarta dor era algo novo para ela, pois ela nunca lhe infligira nenhuma dor. Mas era a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade que é sempre doce em seu amargor mais extremo, sempre amável quando a carne, o sangue e a mente recuam horrorizados pelo abraço que lhes dá. Essa vontade encabeçou a procissão ao Calvário. Esperou no Calvário como nuvem luminosa. Foi coroa de espinhos na fronte de Jesus e cruz sobre seus ombros. E espada no coração de sua mãe. E o coração de sua mãe foi espada em seu coração. Algum santo já encontrou uma vontade divina assim a que conformar-se, como a encontrou Maria? Algum santo já possuiu conformidade a toda e qualquer vontade divina que encontrou? Ela sobe o Calvário com brava tranquilidade para ajudar a matar o bebê de Belém. Há aqui uma alusão, né? A uma cena do encontro, né? Do encontro de Maria com Nosso Senhor, que está muito bem representada naquele filme A Paixão de Cristo, né? É quando a Virgem Santíssima finalmente chega num ponto em que ela consegue ver Nosso Senhor claramente carregando a cruz. E os seus olhares se cruzam, né? O de Maria com o de Jesus, né? E a alusão aqui é que nesse momento, né, Maria causa uma dor em Nosso Senhor, em Deus, né? Causa uma dor em Deus, uma dor muito grande, né? Uma dor, diz o padre Faber, maior que as dores que ele já estava sentindo e as que ele ainda sentiria, né? Então, é uma dor que Maria, nossa Santa Mãe, infligiu ao nosso Santo Senhor, né? Um mistério, né? Ela sentiu isso, né? Sentiu que estava causando
essa dor, né? Logo ela, né? Logo ela, a Imaculada, a Mãe de Deus, né? Isso para ela era também uma dor inexplicável, né? Ela sobe o Calvário com brava tranquilidade para ajudar a matar o bebê de Belém. Havia outro pesar nesta dor que era novo e que causava em seu coração um grau incomparável de dor aguda, a dor que a visão do sofrimento causa nos santos. Ela podia ver as mãos dos outros que podiam tocá-lo e aproximar-se dele, enquanto ela ficava longe. Como desejava limpar o sangue de sua face com o véu, repartir seu cabelo embaraçado, remover com tato muito suave a coroa cruel, remover a cruz de seus ombros e ver se seu coração abatido teria força sobre-humana para carregá-la por ele. Ó, a querida vítima de nossos pecados precisava de incontáveis ministérios realizados pelas mãos da Mãe. E pensai na plenitude de direitos que ela tinha sobre ele, mais que qualquer mãe já teve desde que o mundo começou. Ele mesmo os reconhecia, fê-la professá-los abertamente no templo. Mas estes homens não conheciam mais a Mãe de Deus que os pobres hereges. Ademais, os que pisotearam seu filho teriam pouco cuidado de seus direitos. Nos tempos de Belém e do Egito, sua alegria era tocá-lo, ao realizar seu ofício materno. Seu amor elevou-se tão alto que não podia encontrar respiradouro senão na reverência esbaforida, e era o toque da sagrada carne o que silenciava sua alma com tal emoção de reverência. Santos no altar exultaram com o Santíssimo Sacramento em suas mãos, até se erguerem da predela das aras, balançando-se para lá e para cá, como ramos no verão, com as palpitações de seu êxtase. Quantas vezes devemos multiplicar estas alegrias para alcançar as de Maria? Ela só não invejou a José por seus abraços à criança, porque o amava com o mais santo arrebatamento de afeição conjugal e satisfazia mais a seu amor o permitir-lhe passar um tempo com Jesus. A novidade nunca se gasta. A alegria não se tornava mais fraca por causa do hábito. A reverência tornava-se mais reverente com o costume. Este pensamento retornava a ela agora, e as ondas de aflição atiravam-se contra o seu coração como se fossem arrastá-lo. Ela tinha visto as mãos imundas do carrasco público segurar seu pescoço e seu ombro. O ombro de Nosso Senhor, né? E o pescoço de Nosso Senhor. Tinha visto o pé sujo de algum soldado pecador dar pontapés em sua carne ferida. Vira-os bater brutalmente a dura coroa contra sua santa cabeça e empurrar a ponta dos espinhos para mais fundo. Deus sustentou Santa Catarina de Gênova para que não morresse
quando lhe mostrou em visão a malícia real de um único pecado venial. Que dizer então, se seus olhos, assim esclarecidos espiritualmente, observassem a malícia que é capaz de calcar sob os pés o Santíssimo Sacramento nos esgotos da estrada? O amor de todo um país cristão erguer-se-á para fazer reparação por um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento. Os que tinham sido indiferentes a seus próprios pecados se afligirão com jejum e diminuirão seus confortos mediante esmolas abundantes. É o instinto da lealdade e da fé e do amor em que em realidade jaz, apesar de as aparências dizerem o contrário, no fundo de cada coração crente. Em verdade, o sentimento de sacrilégio é como a dor corporal, é como se nos tocassem cruelmente. Pessoas santas, tanto religiosas como seculares, ofereceram a vida a Deus em reparação por algum sacrilégio e alegraram-se quando ele se dignou a aceitar sua oferta. Morrer pelo Santíssimo Sacramento, este seria um doce fim e também glorioso, mas antes doce que glorioso, porque satisfaria muito a nosso amor. Mas eis o sacrilégio das ruas de Jerusalém. A dor de Maria é simplesmente inimaginável. Teria morrido 1000 mortes para fazer a reparação. Mas, querida mãe, vós deveis viver, o que para vós é pior do que a morte, e vossa vida deve ser vossa reparação. Todos os males que os outros encontram na morte, vós os encontrais na vida, e muitos outros mais. Para vós seria grande alegria, como a dor que vos deram as 7 dores, se pudéssemos morrer antes das 3 horas da tarde daquela sexta-feira. Mas há uma barreira entre vós e a morte, a onipotência inteira. Assim, deveis contentar-vos, como sempre, e invejar o bom ladrão e consentir em viver por nossa causa. Nesse trecho, o Padre Faber partindo da visão que Maria teve, né, de todo o desrespeito, a brutalidade com que os soldados tratavam seu filho altíssimo, né? Ele nos lembra, né, como o sentimento cristão, né, como ele fala que um país cristão, né, reagiria, né, a um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento, né? Que é, propriamente, a presença real de Nosso Senhor, né? E ele compara essa presença real com a presença física de Nosso Senhor naquele momento, né? Então, tudo aquilo que os soldados fizeram a Nosso Senhor, não é? Era um sacrilégio comparado, né? É comparável
a um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento, né? E ele evoca, né, toda a repulsa que um país cristão teria diante de um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento, né? Como eles reagiriam, né? O povo desse país reagiria, né? Então ele diz: os que tinham sido indiferentes a seus próprios pecados se afligirão com jejum e diminuirão seus confortos mediante esmolas abundantes. É o instinto de lealdade, da fé e do amor que em realidade jaz, apesar de as aparências dizerem o contrário, no fundo de cada coração crente. Então, quão longe nós estamos dessa época que permitiu ao padre Faber fazer essa alusão a um país cristão, né? Quantos sacrilégios nós vemos hoje ao Santíssimo Sacramento, né? E continuamos indiferentes, né? E continuamos indiferentes. Onde está esse povo cristão que reagiria em reparação a esse sacrilégio, né? Quantos sacrilégios nós vemos ao Santíssimo Sacramento? Não dos que estão de fora da igreja, mas dos que estão dentro da igreja, né? Quem nós vemos reagir contra um dos sacrilégios mais comuns ao Santíssimo Sacramento, que é os fiéis pegarem com as próprias mãos a hóstia consagrada, né? Quem reage com algum horror, né, a essa coisa tão comum que acontece, né, no mundo inteiro, patrocinado pela própria igreja, né, pelos próprios bispos, pelos próprios padres, né? Como que cresceu, né, a indiferença do povo cristão, não pelas coisas mais altas da doutrina católica, né? Não pelas sutilezas das discussões da teologia mística e do tomismo, enfim, mas pelo simples fato dos sacrilégios que ocorrem, né? Quanto o nosso amor por Nosso Senhor está abafado, né? Está soterrado. O quanto que a própria hierarquia da igreja se tornou indiferente a esses sacrilégios, ao ponto deles próprios, né, serem a fonte desses sacrilégios, né? Então, se nós pensarmos dessa perspectiva do que estava acontecendo nas ruas de Jerusalém, o que Maria via nessa quarta dor, né, nós podemos ver que nós, católicos, né, nos transformamos nesses soldados, né, que chutavam Jesus, né, que batiam em Jesus, né, ou seja, nós estamos completamente insensíveis
ao nosso Senhor, né? E quanto desse sofrimento da Virgem Santíssima, naquele momento, né, se renova a cada dia por nossas próprias culpas e as nossas próprias indiferenças, né? Note que o católico hoje, eu arriscaria dizer, né, a maior parte de nós, né, já perdeu a noção de atos de reparação. Nós estamos num momento da nossa religião em que nós perdemos essa sensibilidade, esse sensus fidei, né? A nossa fé, ela diminuiu tanto, ela se reduziu tanto, que chega ao ponto de nós da nossa mente, a nossa inteligência está tão embotada, né, que nós não conseguimos mais perceber, né, esse desrespeito, esse sacrilégio, esses atos de blasfêmia que nós fazemos em relação ao Santíssimo Sacramento, né? Não estou dizendo nem daqueles que não acreditam na presença real. Estou dizendo daqueles que acreditam na presença real, né? Porque tem uma grande parte dos católicos que não acreditam, né? Há, inclusive, uma pesquisa, né? Parece nos Estados Unidos, feitas por católicos que vão à missa, né? Essa pesquisa parece que foi feita, inclusive, na porta da igreja, dos católicos saindo da missa, né? E a pergunta você acredita na presença real? E a porcentagem de católicos que não acreditam é mais do que 50%, né, na presença real. Então, já não acreditam mais no Nosso Senhor, né? Então, não existe mais esse povo cristão citado pelo padre Faber, né? Que se revoltaria, que começaria a fazer atos de reparação, jejum, esmolas, orações, né, em reparação, né? E lendo as dores de Maria, lendo essa dor em particular, nós podemos ver o quanto nós continuamos a infligir dor em Maria, no Imaculado Coração e no Sacratíssimo Coração do Nosso Senhor, né? Não é à toa que La Salette, em La Salette, né, Nossa Senhora apareceu chorando, né? Certo? Chorando. Isso no meados do século XIX, né? Eu vou parar a leitura por aqui, na página 259, para que a gente possa conversar um pouco, se tiver alguma observação, algum comentário sobre o que lemos hoje, né, da quarta dor. Vocês estão com a palavra. Professor, o senhor falou em sensibilidade, né? É estranho, né? Como que num mundo de tanta sensibilidade, que nós estamos hoje tão suscetíveis, né, a coisas pequenas, nos fazem estremecer, e
E quando é aquilo que realmente deveria nos sensibilizar, nós somos tão insensíveis. Hoje nós estamos muito sensíveis àquilo que nos afeta, né? Ao que afeta a nossa autoestima, né? Ao que afeta o nosso ego, ao que afeta até os bichinhos, né? Tudo isso, a tal dignidade que não é dignidade humana, coisa nenhuma, é a dignidade humana, mas que a dignidade humana deveria ser bem outra. Tá tudo invertido, né? E aquilo que deveria ser algo que a gente realmente se sensibilizasse, né? Que é, né, o próximo em suas verdadeiras necessidades e a Deus, a gente é insensível, né? Completamente. Triste demais. Completamente. Porque essa sensibilidade maior que nós deveríamos ter, ela é comandada pelos atributos superiores da alma. Não é uma sensibilidade qualquer. Né? Essa, digamos assim, a luta contra a nossa indiferença não é uma luta simplesmente sentimentaloide. Né? Esses sentimentos deveriam nos ser estimulados pelo nosso intelecto e o nosso coração, nossa vontade. Né? E os atributos superiores da alma, eles estão embotados, né? Completamente embotados. Né? As partes inferiores da alma tomaram conta da nossa vida. Então, nada que toca coisas fora do nosso perímetro corporal e psicológico, né, afeta mais o nosso intelecto e a nossa vontade. Né? É como se nós abríssemos mão da nossa vontade em função das alocubrações livres e demoníacas do nosso intelecto. Né? Porque o intelecto é uma máquina, ele não para. Né? Então, ou ele está funcionando sob o império das 3 virtudes teologais, ou ele funciona sob o império do mundo. Né? Então, para o nosso intelecto hoje, é incapaz de perceber essas verdades superiores. O intelecto ele é uma máquina de percepção da verdade, né? E ele está hoje completamente à mercê de uma confusão, né? Então ele não consegue sequer orientar a vontade para a procura do bem, né? E é isso que acontece no mundo hoje, né? Nosso intelecto, né? Estou dizendo o intelecto dos outros, não. Estou incluindo o meu, né? Então, nosso intelecto hoje ele está orientado, digamos assim, estou falando aqui dos homens de boa vontade, né? Estou falando aqui da nossa turma, de quem procura ir à missa antiga, procura viver os valores da doutrina da igreja tradicional. Né? Essas delicadezas de Deus, mesmo para nós, elas são pouco percebidas. Né? Você vê, não é questão de inteligência ou de instrução. Né?
Mas você vê que nos séculos anteriores, né, mesmo as pessoas mais simples reagiriam de forma muito mais pronta, muito mais imediata a um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento do que nós hoje reagimos. Mesmo as pessoas mais ignorantes das épocas anteriores. A prontidão do católico antigo não vinha de grandes alocubrações intelectuais, né? Não vinha da leitura da Suma Teológica, não vinha de discussões intelectuais altíssimas, né? Vinha dessa percepção do amor que Deus tem por nós e do milagre impressionante, maior de todos, que é da presença real, né? Não há milagre mais impressionante do que da presença real, né? Da permanência integral da segunda pessoa da Santíssima Trindade, para quem e por quem tudo foi criado, todo o universo que nós vemos foi criado, e Ele está presente continuamente entre nós, né? Desde a Quinta-feira Santa. Foi a instituição da missa, né? Então, essa percepção, né, da presença real, do respeito que nós temos que ter com a presença real, ela se esvaneceu. Ela se esvaneceu. Porque isso não depende de nós lermos nada. Não é? Isso depende apenas daquela fé simples que todo católico recebia ao fazer o catecismo da primeira comunhão. Não é? Isso está lá no catecismo das crianças. Os bons catecismos, né, eu diria. Isso não depende de leituras, não depende do desenvolvimento do imaginário, né? Não depende da literatura clássica, da educação clássica das crianças. Não depende nada disso, né? O mais ignorante dos camponeses, né, reagiriam a isso, né? Quer dizer, nós temos um exemplo, inclusive, de um povo, talvez o último povo católico, integralmente católico, que nós podemos nos referir, né? É o povo da Vendéia, né? A revolta da Vendéia foi, de alguma forma, a revolta contra os desrespeitos e as blasfêmias contra a nossa religião, né? No final das contas, contra a presença real, contra o Santíssimo Sacramento, né? Então, naquela época, um povo se revoltou, né? Inclusive pegou em armas, né? Mesmo depois, muitas regiões, né, da Europa se revoltaram contra essas blasfêmias, né? Mas hoje não há, pelo menos, esperança humana de que isso aconteça de novo, né? Porque nós não sabemos mais o catecismo da primeira comunhão. Nós achamos que aquilo é muito simples para a nossa mente sofisticada, né? Então,
E por isso nós somos capazes de discussões infindáveis sobre pontos da doutrina elevadíssimos, mas não somos capazes de nos prostrar em reparação às injúrias direcionadas ao Sacratíssimo Coração de Jesus, né? Essa é a nossa situação de embotamento da fé completo, né? Oi, professor. Ô, Márcio. Bom. Inclusive, eu me lembro, muito tempo atrás, quando a gente estava lá ainda no Monte Calvário, na missa lá, o senhor falava que gostava de ler até esses catecismos pequenininhos, de criança. Eu tenho isso aqui. Não é? É muito interessante que a gente comece por eles, leia todos os outros catecismos. Claro que eu não vou... Bom, eu não tenho tempo para poder ficar lendo e esquadrinhando coisas muito mais elevadas, assim, tipo a Suma Teológica da Vida. Mesmo porque eu gosto mais, assim, da parte ascética mística também, que para mim me faz mais benefício do que saber esses detalhes estratosféricos, né, ionosféricos, orbitais da doutrina, né, um negócio meio astronômico, né. E é interessante que até mesmo na catequese, né, que a gente começou há pouco tempo lá, já estão aparecendo os tomistas de padaria, os escolásticos de escadaria de igreja já também. Né? Impressionante como gostam às vezes de picuinhazinhas de coisa, mas aí na hora que você toca no assunto prático, vamos dizer assim, a prática da oração, a prática dos deveres de Estado, a prática da moral, aí fica igual aquela musiquinha do Zé Ramalho, né? Foi o silêncio que habitou no meio, de repente aquele silêncio, ninguém tem coragem de nem levantar os olhos para ver se a gente não olha neles assim, pergunta alguma coisa. Então, assim, é muita especulação, é como diziam, né? O pessoal quer coar as moscas e deixar passar os camelos, a caravana inteira, né? Todos, assim, passar pela frente, que é um mal do nosso tempo. É justamente o mal dos fariseus, né? Nós estamos crescendo numa semelhança tão grande às coisas que aconteciam no tempo de Nosso Senhor, né, o farisaísmo em alta, né, aqueles noeísmos que estão sendo realmente absorvidos pelas pessoas, inclusive nos meios onde a gente menos esperaria que isso pudesse acontecer, que é no meio dito católico tradicional. Tem outras barbaridades que ontem eu fiquei sabendo, que eu não vou contar aqui, mas uma hora eu vou contar para o senhor, assim, coisas de cair o queixo, que um mensagem catequizano me mandou, assim, de situação prática, né? Não vou expor a situação dele aqui não, mas assim, de cair o queixo. Mais tarde eu comento com o senhor. E como o pessoal tá virando uma espécie de marrano, né? Aquela coisa assim, igual outro dia, ontem mesmo estava lá vendo até a questão do comportamento do pessoal pós-catequese, né, principalmente dos menorzinhos, assim, que o funcionário da escola até me chamou atenção para poder tomar cuidado com isso, para não deixar ele em situação difícil. O pessoal está ultrapassando os limites da área que eles devem ficar, às quais eles devem ficar distritos. Está passeando pela escola, né, pai de aluno, da catequese, né, eu digo. Então, eu estava com outro rapaz que a gente estava procurando, o zelador, e a gente chegou à conclusão, assim, aqui está parecendo aquela história do conservador na missa e liberal nos costumes. Então, assim, aquela coisa marrana mesmo, né, sem contar o mau comportamento de alguns lá que saem gritando, correndo igual doido, lá, e a missa de um senhor ao lado ali, correndo, né, correndo. Então, isso é uma coisa bem marrana, bem crypto-Jew, né? Aí é aquela coisa de amar as aparências, né? Um jeito, mas na realidade é outra. Mas Cristo não quer que as coisas sejam só nas aparências, para ficar aquela coisa dos lábios,
Eles se dirigem a Deus, mas o coração está distante. Então, é tudo isso somado, e a gente vê a indiferença em outros meios também, o menosprezo ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, todos os outros sacramentos, né? E a moral em si, a fé, completamente relativizada, protestantizada, completamente assemelhada à turma da tribo J, né? Pois a gente costuma falar que os modernistas são protestantizados, né, Márcio? Mas eu sempre falo, o protestantismo está entranhado no nosso ser. Nós precisamos lutar sempre, nós todos. Não é só o Felipe, o catecismo da primeira comunhão. Não é só no meio modernista, né? E quer dizer, o que eu quero dizer, né? Esse caminho para a igreja tradicional de sempre, né? É um caminho muito árduo, e que as pessoas que simplesmente vão à missa, que têm uma conexão com a missa, que admiram a missa, enfim, elas ainda têm um caminho grande. Estou falando nós que admiramos a missa, etc. Temos um caminho ainda muito grande para atingirmos aquele estado do fiel há 100 anos atrás, né? Aquele estado de intelecto e de vontade que o fiel tinha há 150, 200 anos atrás, né? Mas o pior não é a gente ter a consciência de que nós precisamos caminhar muito ainda. O pior são aqueles que não percebem que tem que caminhar, né? Aqueles que acham que apenas porque encontraram uma missa antiga, eles podem continuar a vida deles, né, normalmente, porque agora eles estão no lugar certo, né? Não é isso. O Gustavo Corsão falava na década de 70, né, onde a crise era tenebrosa, em que a missa tinha realmente desaparecido de todos os lugares e não tinha esperança dela voltar, né, como ela voltou. Ele dizia: a missa é muito importante, mas não basta só a missa. É preciso recuperar a cultura toda, todo o ambiente cultural da civilização católica. E ele estava certo, porque é incrível o que nós estamos vendo hoje, né? No meio dos fiéis que frequentam a missa, nós estamos vendo tudo isso que você está descrevendo aí. Nós estamos vendo que só aquela frequência à missa, que é maravilhosa, que deve continuar, ela não causa uma mudança interna substancial. E é muito triste a gente falar isso, né? É tristíssimo. E mesmo através das homilias dos padres tradicionais, dos costumes que eles tentam nos passar, etc. Mesmo nisso, eu observo um farisaísmo. O que é o farisaísmo? É você, nesse caso que eu estou falando, né?
é você assimilar as regras de comportamento apenas. Mas não assimilar a essência do catolicismo tradicional. Você assimila as aparências, né? Mas não entra nada no seu coração. Não entra nada no seu coração. Então, as pessoas passam a se vestir melhor na missa, né? Passa, né, a se comportar assim dignamente, que é bom, né? Mas só é bom o comportamento digno na missa se ele vem de uma predisposição interior, de coração e de intelecto, e não simplesmente aquilo ser uma coisa superficial, né? Você está sempre batendo nessa tecla dessa assimilação farisaica das regras. O fariseu era um cumpridor de regras, tá certo? Mas nada tocava o interior dele. Nada. Né? Então, esse farisaísmo é a marca do nosso tempo. Né? E é muito interessante o que você falou, né? Essa analogia que a gente pode fazer nos tempos de hoje, né? Porque, veja bem, os fariseus, eles praticavam todas as regras externas da religião que Deus tinha dado a Moisés. Né? Eles praticavam. Né? E eles tinham muito orgulho dessa prática. Que curioso, né? Eles tinham muito orgulho dessa prática, né? Talvez a passagem do Evangelho que mais fica nítido isso é aquela oração do fariseu e do publicano, né? Aquela parábola, né, do fariseu e publicano, né? Então, a minha impressão é que nós estamos na posição do fariseu, sabe? Olha, fui à missa, me vesti bem, me comportei bem, fiz tudo conforme as rubricas, né? Então, tá beleza, para mim tá beleza. Estou indo numa missa tradicional, veja bem como eu sou fantástico, né? Podia estar indo numa missa moderna? Não. Eu vou na missa tradicional. Mas é só externalidades, né? É só externalidades. É muito triste o que está acontecendo conosco hoje, né? Depois o quê? De 60 anos, né? Dessa crise, né? Na igreja, nós estamos vendo essas pessoas se aproximarem da igreja tradicional dessa forma, farisaica, né? O que é uma pena muito grande, né? Imagino que o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração do Nosso Senhor, está sofrendo muito com isso, né? Conosco, né? Conosco. Ao nos aproximarmos da liturgia de sempre, da igreja, mas com a disposição do mundo moderno, né? Você citou o negócio de conservador nos costumes e liberal na economia, né? Que normalmente se faz, né? Se fala, né? Tem uma frase que alguém falou, não lembro mais quem, né? Que liberal nos costumes, não, como é que é? Conservador nos costumes e liberal na economia é equivalente a prostituta mais casta, né? Então é isso, né? Enfim, mas você como catequista, né, deve ter uma experiência muito mais de primeira mão, né, que nós, né? Assim, porque você tá tentando ensinar a verdadeira doutrina ali. E aqui deve
subsistir na nossa cabeça quando tudo desaparecer, né? Quando todos os volumes da Suma Teológica desaparecer, né? Quando todas as obras de Santo Agostinho desaparecer, quando todas as obras da patrística latina e grega desaparecer, tem que ficar na nossa cabeça o catecismo da igreja, né? Nada é mais importante na formação do católico que o catecismo. Mais importante que a leitura das escrituras, mais importante que qualquer coisa. Qualquer coisa. É o catecismo, né? Se nós não aprendermos o catecismo e não vivermos segundo o aprendizado do catecismo, nós perderemos exatamente esse sensus fidei, né? Não saberemos mais o que é a fé. É muito triste. Professor, tem uma coisa que sempre me impressiona, que o senhor, no início do comentário de hoje, o senhor incluiu o seu próprio intelecto. Claro. E... Tá confuso como todos os outros. Mas assim, o que eu percebo, e também, porque assim, uma coisa que sempre me impressionou foi a crueldade, a brutalidade daqueles carrascos, como eles trataram Nossa Senhora, né? Então, assim, eu fico pensando, e eu acho que eu já até comentei isso uma vez, que havia uma predisposição. Essas pessoas, um carrasco não é qualquer um, né? Ele, sei lá, desenvolve uma certa insensibilidade. Sim. Né? E como que o pecado, ele nos predispõe a essa insensibilidade, a uma brutalidade. Ah, certamente. Né? Ele cria uma casca, né? E aí fala de Santa Catarina de Gênova, né? Como que ela ficou impressionada com um simples pecado venial. E como que a gente se afasta daquela cena lá, de tudo que aconteceu com o Nosso Senhor, como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. É aí que eu quero chegar, porque o Senhor incluiu o seu próprio intelecto. Então, o que acontece? Quando a gente se impressiona hoje daquelas pessoas terem escolhido Barrabás. Só que a gente não vê que a gente, todo dia, com o nosso pecado, escolhe Barrabás. E escolheríamos lá também. Sim, mas só que, até pouco tempo, um pensamento que eu tinha era assim, ainda bem que eu não estava lá, ainda bem que eu não era uma daquelas que era perigoso eu também gritar Barrabás. Só que... Mas a gente grita. A gente grita. É aí que eu acho que entra toda essa... Tudo isso que o senhor falou, o Márcio falou aqui, isso que vocês falaram, de que hoje, como que as pessoas... elas fazem umas coisas que não tem... Elas têm uma capa de conservador, de católico tradicional, aparência, de gente do bem, isso, farisaísmo. Por quê? Porque elas não veem que quando Nosso Senhor suou sangue, a gente tem uma dificuldade de entender isso. Ele estava sofrendo pelos pecados presentes, passados e futuros. Sim. Os futuros nos incluem. É claro. Né? Inclui até o final dos tempos. Isso. E nós estamos no meio do caminho aí do final dos tempos. Só que nós nos excluímos. A gente acha que a gente não tem nada a ver com aquilo. Isso. Né? A gente não tem nada a ver com esse sofrimento de Nosso Senhor. Né? É esse esforço que a gente tem que fazer. Meditar. Pra gente se colocar na cena. Exatamente. Por isso que a meditação sobre a paixão é uma das meditações que a igreja mais recomenda. Estarmos com Jesus no Jardim das Oliveiras, estarmos com Jesus na flagelação,
na coroação de espinhos. Aliás... Sabe que, professor, eu sempre... Desculpa interromper. Pode não, vai. Eu sempre meditei, mas como uma espectadora. E eu acho que há um erro que a gente sempre comete, é esse. A gente medita, a gente até sofre, se sensibiliza com a dor de Nosso Senhor. A gente vê o filme lá do Mel Gibson e a gente chora, né? Mas a gente não se inclui. Isso. É isso. É porque a pressão psicológica é tão grande em nós para reconhecermos a nossa culpa na crucificação do Nosso Senhor, que a gente racionaliza. Isso. A gente racionaliza as coisas, né? E nós nos incluímos fora dessa, né? E você falou uma coisa aí que é o seguinte: essa história de Nosso Senhor é uma história que não passa. É um dos mistérios mais interessantes, né? Quer dizer, a história do Verbo encarnado é uma história que permanece constantemente na face da Terra. É uma história que aconteceu num determinado tempo histórico. Mas ela, a partir desse acontecimento, ela nunca mais deixou de acontecer. E é isso que me parece que Nosso Senhor quis assim. Ou seja, toda vez que há uma missa, há de novo o acontecimento da história de Nosso Senhor. Então, esse acontecimento histórico, ele nunca passou e nunca passará até o final dos tempos. Então, e esse fato faz com que tudo que nós fazemos hoje está incluído nesta história. Tudo que o mundo faz. Então, depois da crucificação do Nosso Senhor, o mundo gira em torno desta história. Então, nada escapa a essa história. Ela se repete conosco, individualmente e socialmente. É um mistério. E existe elementos externos que você pode perceber que nos dá a certeza de que essa história ela nunca acaba. Ela sempre está se renovando. Mas se você perceber a história do homem sobre a Terra depois da vinda de Nosso Senhor, ela é uma repetição infindável dessa história. E quem que é a mantenedora dessa história? Quem que a repete? Quem que não vai deixar essa história acabar, né? É a Santa Madre Igreja, né? E a Santa Madre Igreja, ela faz isso de várias formas. Primeiro e principalmente a renovação do sacrifício de Nosso Senhor na cruz, que é a missa, né? Segundo, é que ela, no seu ano litúrgico, ela revolve em torno da mesma história. Então, não é que essa história só exista para nós católicos, não é que essa história só exista para quem frequenta a missa, não. Ela existe para o mundo. Só que a igreja a mantém intacta na sua liturgia tradicional. Ela mantém essa história para nós. Né? Quer dizer, a nossa participação
na história da paixão, ela é mantida no mundo pela igreja. O mundo é lembrado dela pela igreja. A igreja está aí para isto. Né? Então, nossa participação naquela história, ela é presente. Né? Ela é presente. Então, os grandes santos, os nossos doutores, aliás, hoje é dia de um doutor, né? Da igreja, São João Damasceno, eles nunca deixaram de nos lembrar isso. Essa história é permanente. Essa história é aquela que, uma vez ocorrida, nunca mais vai deixar de ocorrer. Todas as bênçãos, os castigos dessa história, que contém essa história, será sempre presente. Não só para os católicos, mas para todos os seres humanos. Né? Então, a nossa participação naquele voto democrático, porque, veja, a escolha de Barrabás foi uma escolha democrática. Certo? A democracia plena é a democracia direta. Certo? Então, nós precisamos lembrar também que todo mundo que defende a democracia estava defendendo a licitude daquela escolha. Tá? Então, católicos democráticos, percebam bem que duas coisas aconteceram na humanidade provenientes da democracia direta. Né? Uma foi a condenação de Sócrates, né? Em praça pública. Não estou querendo comparar Sócrates a Nosso Senhor, obviamente. E a outra foi a escolha de Barrabás para ser solto e Jesus crucificado. Aquilo é democracia na sua plena atividade. Né? Então, essa história nunca acaba. E é por isso que nós temos que atualizar a meditação dessa história para os nossos tempos. Cada católico, desde sempre, fez isso. Atualizar essa história e ver como você está fazendo, Ana Paula, e ver o que isso tem a ver com o nosso comportamento hoje, né? Com as nossas escolhas hoje. E não é metáfora quando a gente fala que na nossa vida a gente escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Né? Não é metáfora isso. Isso é realidade. Né? Enfim, e toda vez que a gente faz isso, a gente causa em Jesus os sofrimentos que ele passou naquela história que ocorreu naquele ano, mas que se repete até hoje. Né? Então, é importante que a gente atualize essa história, né? E medite sobre a história antiga. Né? E peça a Deus que nos ilumine, né? Para a gente ver, porque ainda há tempo para nós, né? De mesmo tendo escolhido Barrabás, possamos escolher ao Nosso Senhor, né? Essa é a beleza da nossa situação, né? Da esperança, né? Professor, aquela história, toda meditação, a gente tem que fazer uma das técnicas mais importantes é justamente isso, confrontar aquele ponto a ser meditado conosco e com a nossa própria vida, né? Então, muitas vezes você vai num retiro esse ano e o que é ensinado lá, coloque-se na cena. Às vezes a gente escolhe lá um personagem, vou acompanhar aqui o judeu descendo aqui, encontrar quer dizer, o judeu que vai ser espancado e o samaritano que vai encontrá-lo. Aí, muitas vezes, como eu disse para um moço na catequese ontem, Deus sequestra nossa contemplação, nossa meditação, quer dizer, e nos põe na posição
ou do judeu que apanhou, ou do samaritano que ajudou, mas frequentemente naqueles judeus que pularam por cima do samaritano estendido no chão, espancado, né, naquela parábola do bom samaritano, e continuam a andar indiferentes a tudo. Isso. Né? Então a gente acha que é uma coisa, mas, como se diz, né, o homem põe, Deus dispõe. E se a gente não comparar isso honestamente, porque muita gente também não tem nem honestidade de se comparar, né? Igual eu estava comentando com a Ana Paula, que a questão que foi suscitada no negócio da catequese, uma pessoa prejudicando a outra lá, uma pessoa dessa é capaz de comungar na consciência mais limpa possível, depois de cometer um absurdo desse, ou receber outro, né, uma crisma, algo assim, ou se confessar e nem se lembrar, nem se honestamente pensar se prejudicou alguém, e tá tudo tranquilo, quer dizer, não tem nem essa sensibilidade, né? É igual aquele 8º passo da Via Crucis, né? Nosso Senhor fala para as mulheres lá de Jerusalém não chorarem por ele, mas chorarem por si, pelos seus filhos, por suas... Os nossos filhos são as nossas ações, o que nós produzimos por aí. Né? Ao invés de nós sermos semelhança de Nossa Senhora, né, nas nossas obras, e gerar Cristo, né, tornar Cristo visível no mundo, a gente acaba gerando esses filhos aí de Jerusalém que depois vão ser trucidados no cerco romano por volta dos anos 70, né? Como castigo, inclusive, pela infidelidade, né, a Deus. E se a gente não fizer isso, por isso que é muito importante, porque se a gente perde essa capacidade essa honestidade, essa sensibilidade de perceber isso, a gente acha que nada tem a ver conosco. Que nós simplesmente vivemos, aí nós passamos a viver como se Deus não existisse, ou como os fariseus falaram lá na condenação nociona. Não temos outro rei senão César. Isto. Nosso rei é só o Estado, é meu patrão, são as conveniências sociais, é o mundo, né? O diabo, o mundo, a carne, minha vontade pessoal, e aí vai. Mas era essencialmente isso. Eu não sei se a Ana Paula ia falar mais alguma coisa, senão a gente vai segurar o senhor eternamente aqui. Muito obrigado. Diga, Ana Paula, tem alguma coisa para falar? Não, professor. Hoje não. Tem, só que hoje não, né? Ai. Não, gente, é isso mesmo, Márcio. Enfim, mais uma vez você nos expõe, né, a necessidade premente da oração mental, né? Da técnica da oração mental. Isso que é a verdadeira meditação católica, não é essa meditação oriental que nos invadiu aí, né? Essa coisa budista, né? Enfim. Mas muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa leitura, se Deus quiser, amanhã, na página 259, certo? Deus lhes pague a presença, os comentários, as observações, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Damasceno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.